última vez chamar o nosso doutor Luiz Carlos Araújo, pela terceira vez vem nos ofertar com a sua palestra. Doutor Luiz Carlos, amigo, meu médico, está sempre nos atendendo. E, como a gente tinha combinado, meu também amigo de muitos anos e muitos anos, flamenguista, estou feliz de ontem, eu estava lá. Paulo César Magela, editor-chefe do Tribuna de Minas. Paulo César. Aí nós vamos encurtar um pouquinho, 35 minutos, tá bom? Meia hora, 35 minutos. Aí depois volta a música para a gente poder não perder o bonde. A casa de vocês. Pô, a gente prefere falar em pé, tá bom? Ótimo. Alô? Alô, João? Oi. Bom, gente, boa noite a todos. Eu fico muito feliz em voltar aqui. Na última vez nós falamos sobre redes sociais, fake news, enfim, o mundo digital e essas mudanças que estão acontecendo. E hoje nós vamos falar de um tema que é de extrema relevância, e esse sim deveria estar bastante sendo utilizado nas redes sociais. Infelizmente, doutor Luiz Carlos, a gente vê muita piadinha com o câncer de próstata nas redes sociais. Ah, não posso fazer, olha o dedo do doutor. E essas brincadeiras, quer dizer, realmente são bem interessantes, assim, em termos de humor, mas a gente não pode naturalizar isso diante da relevância desse tema. Nós tivemos agora novembro rosa, aliás, outubro rosa, que é também de extrema relevância porque trata do câncer de mama. Felizmente, a gente está vendo hoje as mulheres muito mais conscientes, mas com os homens ainda há problemas. Bom, melhor para falar sobre isso é o próprio doutor Luiz Carlos Araújo, que estava agora no consultório atendendo vários pacientes, porque médico também não tem horário, né? Às vezes marcam-se tantas consultas, mas elas vão surgindo e aquele julgamento hipócrita, aquele juramento, ou seja, eu não posso deixar o paciente para trás. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado pela sua presença aí. Um prazer trabalhar com você essa noite aqui. Prazer meu, é uma honra imensa estar com você, amigo de longa data, sempre junto em outras ocasiões. É meu médico também, viu, Paulo? Eu sou amiga, muito gentil, extremamente admirada por todos nós jurisforanos. Você é uma referência aí na comunicação de jurisfora. Estou vendo aqui vários amigos, estou vendo ali companheiro também, família representada ali, Vítor Guerreiro, meu amigo, longa data, pessoa muito querida, que fez parte, vivemos tanto tempo juntos, né? Lá no sítio, com ele, vê uma figura ímpar da política de Juiz de Fora, figura importantíssima na vida de Juiz de Fora, presbiteriano, que a gente nos deixou aqui um grande legado. E é uma honra sempre estar aqui, principalmente pelo fato daquilo que o povo representa e do trabalho que ele representa, né? Isso é extremamente importante. E a gente está aqui apenas para reforçar um tema, né, que em novembro, hoje em dia, em todo mês, é dedicado a um tipo de doença, exatamente para conscientizar as pessoas da necessidade de se avaliar, de se autoavaliar, de se cuidar, né? E o mês de novembro é um mês que é dedicado ao câncer de próstata, uma doença extremamente comum, né, e que precisa ser avaliada pelo fato de ser uma doença que hoje dificilmente o indivíduo consegue morrer do câncer de próstata. Mas eu faço uma comparação que as coisas passam na vida e as pessoas às vezes não dão conta. Antigamente, né, quando você abria uma revista, essas revistas aí de fofoca, né, e você via ali os artistas e tudo mais, e você via falar, fulano de tal, artista tal, está com AIDS. Mas, quando isso era publicado, a gente tinha por hábito falar, olha, está com AIDS, daqui 4, 5, 6 meses está morto. E era uma realidade, né? E o tempo passou e isso mudou. Então, o indivíduo está em AIDS hoje, ele vive com uma doença, e eu tive uma experiência agora ruim com isso,
porque eu estava operando uma idética e aí eu tive um acidente biológico, a agulha, né, me perfurou a minha polpa digital na hora do ponto, e eu tive que fazer um protocolo e ter que tomar os medicamentos para tratamento da AIDS. Mas era protocolar. Mais interessante porque a parceira, essa pessoa que eu estava operando, ela é casada e ela mantém vida sexual ativa com o esposo sem usar nem preservativo, porque ela toma as substâncias, os antivirais, e ela mantém um nível de vírus tão baixo no sangue e a doença ela não passa a doença para o parceiro. E eu apenas tomei os antivirais porque é o protocolo, teve esse acidente, eu tive que tomar os antivirais. Estou fazendo isso aqui que é um paralelo com relação à questão da próstata. Eu acompanhei a evolução da doença, né? E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer com que o mal, o estigma da doença faça mais mal ao paciente do que a própria doença. Porque tive agora no consultório, né, um paciente amigo, mais ou menos da minha idade, que chegou lá com um diagnóstico de câncer de próstata com a esposa dele. Isso foi um dos motivos que me atrasou, e ele chorando, desesperado, porque falou, puxa vida, consegui fazer isso, e agora a minha vida chegou ao fim. Então a gente tem que mudar essa história, conversar com o paciente, porque não chegou ao fim, apenas vai interromper um período para tratar e a vida continua normalmente. Foi o que eu falei para ele, você não vai morrer da doença, você vai morrer com a doença, é diferente isso, né? É uma coisa que isso tem que ser colocado. Isso também acontece em mama. Obviamente que em medicina você não pode generalizar, você não pode, a medicina é uma ciência que não é matemática, mas hoje em dia dificilmente o paciente consegue morrer com câncer de próstata. Nós vimos, a gente via no passado, eu lembro disso perfeitamente, o Mitterrand, presidente francês, morreu de câncer de próstata. Aqueles ditadores africanos que tinham lá, que mandavam, morreu de câncer de próstata. Sim, hoje vocês não vê muito mais isso na mídia, porque isso não acontece como acontecia no passado. Acontece sim, mas num percentual muito pequeno de casos, um percentual muito pequeno de pacientes. Então, na verdade, hoje as pessoas já têm uma certa consciência, já fazem os exames preventivos, já fazem inclusive os exames de sangue, e na verdade, praticamente a grande maioria dos colegas médicos, quando vai fazer um check-up, o paciente vai fazer um exame de sangue, ele já pede o PSA. Aí o PSA está um pouco alterado, o paciente vai ao especialista e aí são pedidos os exames e vai se detectar a doença de uma maneira precoce. Então, o mais importante é isso, desmistificar um pouco a palavra, né, que realmente causa um certo impacto negativo, mas dizer que hoje nós temos uma modalidade de tratamento bastante ampla para a doença, muito. Não existe o paciente que a gente fala fora de tratamento, que não tem mais como tratar. Todo paciente tem uma forma, tem um jeito de ser tratado, existe uma maneira de ser tratado, e mesmo aqueles pacientes que têm doença avançada ainda são possíveis de serem tratados e com resultado bastante satisfatório. Doutor, eu queria tirar algumas dúvidas também com você. Primeiro, a idade ideal para a pessoa começar a fazer o exame preventivo? Olha, na verdade, quando você tem... Porque é uma coisa interessante, o câncer de próstata, ele é muito familiar, né? Eu, às vezes, quando chega um paciente no consultório que tem um sobrenome que eu conheço, eu falo, opa, isso aí é família que tem câncer de próstata. Então, quando você tem um pai ou um irmão, e principalmente o pai daquele paciente, tem um câncer de próstata com a idade inferior a 60 anos de idade, esse paciente deve começar a fazer exame para câncer de próstata a partir de 40 anos. Agora, quando você não tem história, o paciente não tem história familiar de câncer de próstata, ele pode começar a fazer o exame de próstata a partir de 45 anos de idade. Bom, e você está antecipando aqui que a pessoa pode até morrer com o câncer de próstata, mas não necessariamente de câncer de próstata. Isso é um dado interessante, mas como estão as políticas de prevenção hoje no Brasil? Olha, melhoraram muito, né? Melhoraram muito, porque na minha época de residência, por exemplo, praticamente ninguém se fazia exames preventivos. E a gente pegava, na grande maioria das vezes, pacientes com câncer de próstata com doença avançada.
já com doença metastática e tal. E hoje você consegue pegar paciente com doença inicial. Existe um certo tabu ainda, principalmente nas regiões assim, mais do interior, e algumas pessoas que são mais preconceituosas, que às vezes temem procurar o médico e tal, e fazer o exame. Agora mesmo chegando aqui, na garagem, o cara foi me atender, falou, eu estou precisando de lá, mas eu tenho vergonha de fazer esse exame. Eu falei, não, fique tranquilo, não tem esse problema. Mas esses preconceitos existem, mudaram muito, né? E como mudou também a forma de abordar, como mudou também o tratamento. Hoje a gente está assim, bastante tranquilo para dizer que a pessoa ela morre com o câncer de próstata, mas ela não morre do câncer de próstata. Dificilmente isso acontece. Doutor Luiz Carlos, a gente percebe também que as mulheres tomam muito mais cuidado do que os homens. Eu falei a respeito da campanha do outubro, né? A questão de outubro do câncer de mama, a gente vê uma resposta muito maior do que a dos homens. E eu acho interessante ver as mulheres estarem presentes aqui, até para conscientizar os maridos. Olha, tivemos agora esse trabalho em torno do câncer de mama, é importante que vocês também participem e façam os exames. E aí, a pergunta que eu vou transferir para você, por que os homens resistem tanto a isso? Porque o homem mau paciente não é só do câncer de mama, não, da maioria em geral, não é chegar para fazer um exame, né? Na verdade, a gente vê muito isso na história da mulher, que o homem está lá porque a mulher levou o homem lá, né? Diz, doutor, ai, pelo amor de Deus, faça tudo que for possível, porque eu custei a trazer ele aqui, né? Na verdade de hoje, eu estou batalhando para trazer, agora que ele conseguiu, que eu consegui, né, de hoje e tal. Então é muito comum a gente ver isso, a mulher insiste. A mulher é muito mais cuidadosa, né? A mulher tem uma visão assim, de se cuidar muito maior do que o homem, indiscutível isso. Ela cuida dela e ela cuida das pessoas também, né? É o perfil feminino e isso realmente acontece, né? A gente não sabe porquê, talvez seja da natureza feminina mesmo, né? Ela se cuida e também cuida das pessoas, cuida dos seus entes queridos, assim como cuida do filho. A mulher que vai lá e que leva o filho, ela, não, pelo amor de Deus, o pai dele teve um problema, falei com ele e tal. E ela faz de tudo para levar o filho ao médico e para fazer as avaliações necessárias. Uma das preocupações dos homens que a gente tem percebido também quando se trata do câncer de próstata é o medo de ficar impotente posteriormente a algum tratamento. Isso é verdade? Na verdade, isso mudou muito, né? Eu digo que nós antigamente, quando a doença, hoje a gente já conhece muito mais a doença, porque quando você tinha, antigamente, quando o paciente tinha um diagnóstico de câncer de próstata, o tratamento, por isso que tem esse estigma até hoje. O que se fazia com o paciente há 30 anos atrás que tinha um diagnóstico de câncer de próstata? Ele era castrado. Uma cirurgia é um negócio complicado. Então se falava o seguinte, o paciente tem câncer de próstata, ele é castrado, acabou. Então o paciente sabia, isso criou-se essa ideia para a sociedade. Tem câncer de próstata, é castrado e ficou esse estigma. As coisas mudaram completamente, né? Elas mudaram e mudaram muito, né? E hoje em dia, mesmo pacientes que são submetidos à cirurgia, é possível preservar a função sexual do paciente. Além de poder preservar a função sexual do paciente, hoje nós temos recursos para tratar o paciente impotente, né? Obviamente, o que eu chamo de paciente impotente? O paciente impotente, ele pode se tornar potente se ele tiver uma parceira e se ele tiver vontade de continuar com a vida sexual ativa. Porque se ele perder a capacidade erétil, como ele perde não só em decorrência de um câncer, né, mas perde também em decorrência da idade, em decorrência de alguma doença metabólica, por exemplo, um diabetes ou outra doença qualquer, é possível restabelecer a parte sexual tratando clinicamente desse paciente com essas drogas vasoativas que todo mundo conhece, tadalafila, sildenafil, no caso do Viagra. Quando essas drogas não respondem, você tem droga para ser aplicada intrapeniana, intrauretral, e em última análise, na última escala, você tem um implante de prótese peniana que dá ao paciente um resultado bastante satisfatório para que ele possa continuar com a sua vida sexual ativa. Isso não é motivo, então, para correr do médico, tá vendo, gente? O exame preventivo
a periodicidade que deve ser feito, anual, semestral, qual que é o período ideal? Olha, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana de Urologia, ela recomenda fazer um exame anual, né? Obviamente que quando você vai no consultório e tem alguma suspeita que você tem um PSA alterado, às vezes você manda o paciente voltar no intervalo menor de tempo. Quando o paciente tem um PSA normal, você fala, volta daqui a um ano. Quando o paciente tem um PSA alterado, você fala, vamos voltar daqui a 6 meses, vamos voltar daqui a 4 meses, repetir o seu exame para ver como é que está isso aí. Então, varia de acordo com o primeiro exame, com o acompanhamento que você faz do paciente. O PSA é um início, mas o exame de toque ainda é importante. O exame de toque ainda é importante, ele vem perdendo um pouco de importância, porque hoje em dia é impressionante como é que a tecnologia ganhou e vem ganhando um espaço muito grande. Antigamente você só tinha o toque e o PSA. Então o PSA, o toque, ganhou uma relevância muito grande. Hoje, o exame que a gente chama de padrão ouro para fazer a avaliação do câncer de próstata é a ressonância magnética. O problema da ressonância é que é um exame caro, mas hoje já está no rol das coisas e os planos de saúde já cobrem, o próprio SUS já cobre a ressonância também. A ressonância, ela mostra tanto a morfologia da doença, como a parte de difusão do contraste que é aplicado dentro da próstata. E isso dá para o médico uma visão bastante significativa da possível presença do câncer ou não. Bem, doutor, a prevenção é fundamental, o exame anual é importante, mas existem sintomas, de repente uma pessoa, ela percebe, quais são os sintomas que você pode indicar assim, olha, está na hora de você fazer o exame? Infelizmente, para câncer de próstata não tem sintoma. Para estar morrendo de câncer de próstata, ele não tem sintoma urinário do câncer de próstata. Diferente daqueles pacientes que têm doença benigna na próstata, que tem hiperplasia. Esse sim, o doente que tem hiperplasia precisa de ser medicado, com medicação para melhorar a condição urinária dele. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, daí se fazer campanha no sentido de detectá-lo. Ele é uma doença que não dá sintoma urinário. Então, às vezes a gente está com problema de micção, às vezes isso aí é mais positivo. Não está relacionado ao câncer, está relacionado a uma outra doença, uma doença benigna mesmo. O câncer não dá sintoma urinário. O Brasil, em termos de pesquisa em relação ao mundo, em que patamar que nós estamos, doutor? Não, infelizmente, a gente tem que ser realista. Em termos de pesquisa, o Brasil está muito aquém das pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido. O que nós temos, por exemplo, hoje, algumas coisas novas, que foi boa a sua pergunta, que apareceram para tratar não só o câncer de próstata. Nós estamos hoje com várias doenças que não tinham tratamento, que hoje tem tratamento e tem resposta assim, bastante significativa. Nós temos aqui dois estudos que são bastante adiantados. Um ainda não está no mercado, que são feitos por 3 cientistas alemães, que eles conseguiram colocar dentro de um radiofármaco, não sei se vocês vão entender, que é uma substância que você coloca, faz uma injeção na veia do paciente, e você consegue colocar naquela substância radiofármaco que percorre o corpo do paciente todo, ele acopla dentro dessa substância uma substância que ela mata somente a célula maligna. Então, às vezes você está com a doença disseminada, então você aplica essa substância, ela percorre o corpo do paciente e ataca somente a doença maligna. Interessante que a gente vê, às vezes, um exame, uma cintilografia óssea, onde você vê o paciente que está com doença disseminada, você faz exatamente quando você repete a cintilografia óssea, você vê que as imagens desapareceram todas. Mais recentemente, isso já está sendo utilizado, principalmente para o tratamento de leucemia, que, infelizmente, a leucemia, na grande maioria dos casos, você trata e o paciente se recupera. Mas existem aqueles casos que não respondem bem à quimioterapia e o paciente acaba indo a óbito, Hoje, isso foi um estudo feito nos Estados Unidos, onde você, para os pacientes com leucemia, e está sendo utilizado também para outros tipos de tumores, você pega o sangue do paciente, chama CAR cells, tira o sangue do paciente,
e você, no laboratório, você trabalha o sangue do paciente para que o leucócito identifique somente a célula doente. Então você induz o leucócito a tratar a célula doente. Depois que você induziu no laboratório esse tipo de tratamento, você volta com esse sangue para o paciente, e esses leucócitos que aprenderam a atacar somente a célula doente, eles vão e atacam somente a célula doente. Isso está sendo usado para leucemia, e que com resultado muito bom, e que também está sendo utilizado em outros tipos de tumores com uma perspectiva bastante favorável. Como houve um pequeno atraso, essa intercorrência que o doutor já relatou, eu vou pedir, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou abrir para pelo menos 3 perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer. Tem você aqui, então já temos 3 escolhidos. Eu tenho um rapaz que trabalha para mim lá no Rio, e a esposa dele está com câncer do estômago. Eu nunca tinha ouvido falar de câncer do estômago. Qual que é? Eles têm que operar? Como que faz? É um tumor agressivo, né? Existe sim, não é tão raro assim. O estômago é um tumor agressivo. Aí você tem que ver qual que é a localização que está o tumor no estômago. Porque o estômago, ele é um órgão, né? Ele faz o armazenamento do alimento e ali começa a digestão do alimento. Então, existe uma parte do estômago que é a parte onde ele, depois é o duodeno. Então, se você tiver um tumor no estômago próximo ao duodeno, ele causa ali um processo aqui, ele vai obstruir, o paciente faz o quê? Vômito, não consegue alimentar e tal. Se tiver em outra região do estômago, às vezes o paciente não tem muito sintoma, quando ele está no corpo do estômago, vamos dizer, né? Mas normalmente são tumores agressivos, são tumores violentos, e que se faz necessário, às vezes, a retirada total do estômago, você faz uma gastrectomia total, mais ou menos parecida com essa cirurgia que você faz para tratar obesidade mórbida, quando você tira, né? Aí no caso tem que tirar o máximo do estômago e deixa, às vezes, um pouco pequenininho de estômago para poder sobreviver. E normalmente é um tumor que precisa, além dessa cirurgia, precisa também de um tratamento quimioterápico. A quimioterapia é feita antes ou depois da cirurgia? Pode ser feita a quimioterapia antes, se o tumor for muito grande, for chamado de tumor irressecável, você trata com quimioterapia para esperar a doença reduzir de tamanho e poder operar. Doutor Luiz Carlos, é o seguinte, eu tive um amigo que ele teve câncer de próstata, fez a cirurgia, fez o acompanhamento e infelizmente em setembro do ano passado, em 20 dias o mieloma levou ele. Seria consequência? Porque ele fazia inclusive o acompanhamento direitinho. Não, isso não tem relação entre uma doença e outra. O grande problema, eu tenho paciente às vezes que tem um câncer, tem 2 cânceres, tem um câncer de rim, por exemplo, e um câncer de próstata, ou tem uma leucemia e tem um câncer de próstata. São doenças distintas, mas existem. Isso traduz gravidade, né? Isso traduz gravidade. Quando você tem a concomitância de 2 tumores, isso significa que o paciente é um indivíduo imunodeprimido. É um paciente que tem uma resistência muito diminuída. Esses pacientes que estão com 2 tumores, normalmente são situações graves, que esses pacientes normalmente evoluem de forma muito desfavorável. Aqui, eu faço o exame de próstata desde os 40 anos. Agora, fiquei um ano mais ou menos sem fazer, aí foi um problema no cisto, eu fiz uma ultrassom e fiz também, pedi os exames tudo, e constatou com a bolhazinha na próstata, que pode vir a atrapalhar, tanto estendendo a bexiga um pouco para cima. Isso tem um... Não, isso aí você tem que ver, pode ser que não seja, isso está te atrapalhando a urinar, alguma coisa assim, não? Está te atrapalhando a urinar, não? Aí você tem que analisar o quê? Tem que analisar o seu PSA, né? Fazer talvez uma ressonância para ver se você tem alguma coisa que tem alguma gravidade ou não. E de repente uma doença benigna, um nódulo benigno, não tem nada. Né? Então não preocupe, deve ser um nódulo benigno, uma hiperplasia, uma doença boa, que não vai te causar nenhum problema, só você continuar fazendo o seu PSA. Só controlar com o PSA.
Pode continuar dançando igual você estava dançando. Doutor Luiz Carlos, o que você gostaria de falar que eu não perguntei? Primeiro, parabéns pelas suas colocações, porque é muito bom a gente estar com um profissional de comunicação que cria várias aberturas para a gente poder falar. Acho que você fez colocações bastante pertinentes, onde a gente pôde falar sobre praticamente tudo e sem ser bastante, sem delongar muito, né? Obviamente que é um tema de muita coisa, poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas no geral, eu acho que é isso mesmo que a gente fez a colocação, né? Eu gostaria de terminar isso aqui, agradecer, dizer que é um prazer estar aqui junto com você, agradecer ao Paul pelo convite, parabenizá-lo, né? Porque isso que ele promove é uma atitude de uma pessoa de um coração e da nobreza que a gente sabe que ele tem, né? E dizer que é sempre um prazer estar aqui com ele e estar aqui com vocês, né? E, na verdade, a gente não está ensinando nada, nós estamos compartilhando alguma coisa de conhecimento que as pessoas às vezes não possam ter, mas que é muito bom e muito prazeroso estar aqui com vocês nessa noite chuvosa, né? Mas agora a chuva já deu um tempo, e dizer que estou muito feliz de poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, Anô, eu aplaudo. Você se lembra que na abertura do Estado citou que agora nós estamos com... Cada mês é dedicado a alguma doença. Não é uma glorificação dessa doença, muito pelo contrário. É uma advertência feita a todos nós de que devemos estar atentos. Prevenir sempre é muito melhor do que remediar. E como nós estamos agora em novembro, o Novembro Azul é o câncer de próstata. Mas, vem dezembro, vem janeiro, a prevenção deve ser feita o mais rápido possível e frequentemente. E aí, eu convido as mulheres que convençam os seus amigos, maridos, esposas, companheiros, a que façam esses exames. E aos homens que estão aqui presentes, eu convido, não tenham medo, não tenham principalmente preconceito. Porque nós somos ainda de uma geração de muito preconceito em relação ao tratamento, especialmente do toque. Pura bobagem, muito pelo contrário. O toque salva vidas. E nós queremos vocês por muito mais tempo aqui. Obrigado. E daqui a pouco tem mais forró aqui, vamos tocar mais. Agora, vamos chegar aí. Eu vou abrir essa sessão porque senão ele vai embora e não toca, né? É exceção, tá? Isso ele sai correndo. Doutor, é o seguinte, o senhor disse que essa doença ela é silenciosa, certo? E que a gente tem que prestar atenção nos pais para começar a tratar. Existe alguma fórmula de prevenção para aqueles que têm pai, mãe, ótimo, pai, mãe nunca. Não, boa pergunta, né? Como eu vou fazer para não ter a doença? Difícil. Mas, na verdade, é o seguinte, quando você analisa a doença, você tem que analisar de forma muito sistêmica, né? Tudo aquilo que faz bem à sua saúde ajuda você a prevenir a doença, né? A questão alimentar é um fator importante. Então, eu vou te exemplificar com um dado, né, estatístico, e vai dizer tudo para você, talvez, em relação a isso. Fizeram um levantamento, né, epidemiológico sobre câncer de próstata. E aí foram no Japão e, estatisticamente, no Japão não tem câncer de próstata. Praticamente não tem câncer de próstata no Japão. E qual foi a conclusão que de imediato chegaram? No Japão não tem câncer de próstata porque a raça japonesa deve ter algum fator, né, que o impeça de ter câncer de próstata. Foi o que aconteceu. Fizeram um segundo estudo. Então foram ver nos Estados Unidos, analisar os japoneses, que tem uma colônia japonesa muito grande nos Estados Unidos, e avaliaram a incidência de câncer de próstata nos japoneses que moravam no Japão.
E aí constataram que era igual a do americano. Ou seja, não era a raça que protegia, porque a alimentação americana é péssima em relação à alimentação japonesa. O que o japonês come? Comida cozida e peixe. Então, a alimentação, ela tem sim, ela é um fator. É um indivíduo, por exemplo, que só come carboidrato, que só come fritura, que fuma, que bebe excessivamente. Então, a gente tem mais possibilidade de vir a ter câncer, sim. Isso está mais do que provado. Então, o americano, né, ele tem uma comida completamente... ele é obeso. Então, o japonês, no Japão, não tem câncer de próstata, mas ele vai para os Estados Unidos e tem câncer de próstata. Então, a maneira de evitar realmente é uma alimentação, uma vida mais saudável, que faz com que realmente você distancie um pouco a doença de você. Mas pode continuar comendo churrasco, só com uma regra. Vai com moderação. Obrigado, gente.